Fala, galerinha de ficar, tudo certo com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos começar a falar sobre os poríferos, mas antes nós vamos ter as nossas atividades, que no caso são as correções delas, tá bom? Então, para a gente ser mais prático, novamente eu vou só falar as respostas e vocês vão copiando e aí confirmando aí se está certo, se vocês fizeram mais ou menos certo. Vamos lá. Aqui a gente tem na página 89 o Ciência e Reflexão. Na primeira questão, você pode colocar embaixo o seguinte: a estrutura reprodutora hifas, esporos e micélios. Segunda questão: tipos de relação ecológica harmônica em que os indivíduos envolvidos dependem um do outro para sobreviver. Ponto. Caso haja separação, ocorre a morte dos mesmos. Ponto final. Na terceira questão, ela é uma resposta pessoal. Na quarta questão, é um dos maiores grupos de fungo. Ponto seguida. Nele encontram-se o mais conhecido fungo. Dois pontos. O cogumelo. Ponto seguida. As hifas presentes nesses cogumelos são septadas, vírgula, e o corpo frutificante apresenta o basídio, vírgula, estrutura que forma os basidiosporos, quando os fungos atingem a maturidade reprodutiva. Ponto final. Quinta. A parede celular dos fungos é de quitina, vírgula, não possuem clorofila e não produzem seu próprio alimento. Ponto final. Sexta, letra A. Os fungos são organismos uni- ou pluricelulares, aclorofilados e heterótrofos. Ponto seguida. Junto com as bactérias, ponto, vírgula, eles têm papel importante nos ecossistemas, vírgula, pois são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, vírgula, participando da circulação de matéria na natureza. Ponto final. Sexta, letra B. Esses fungos produzem toxinas que permanecem nas sementes mesmo após eliminação dos mesmos. Ponto seguida. Essa toxina pode causar intoxicação no homem. Ponto final. Sexta, letra C. Assemelham-se aos animais, vírgula, pois são heterótrofos e não conseguem produzir o seu próprio alimento, como as plantas fazem. Ponto seguida. No entanto, vírgula, há fungos que, vírgula, como as plantas, formam e lançam seus esporos ao vento. Ponto seguida. Assemelham-se aos vegetais devido à presença de parede celular. Ponto final. Sétima, letra A. Os fungos são saprófitos ou parasitas, além de serem heterótrofos. Letra B. Reprodução dos esporos, que são resistentes em praticamente todos os ambientes. Ponto final. Aí a gente vai agora para o Ciência no Vestibular, na página 91, que a primeira questão é letra C, segunda questão, letra B, terceira questão, letra A, quarta questão, letra D, quinta questão, letra D, sexta questão, letra A, sétima questão, letra E, oitava questão, letra C. Nona questão, você vai escrever o seguinte: o que o menino estava vendo era apenas um corpo frutificante do fungo, vírgula, que só aparece quando o fungo chega à maturidade sexual. Ponto seguida. Porém, vírgula, as hifas, vírgula,
que são microscópicas, vírgula, já estavam no local antes do corpo de frutificação, vírgula, que surge a partir delas, ponto seguida. Após a eliminação do corpo de frutificação, as hifas que restaram foram suficientes para o surgimento de um novo corpo de frutificação. Ponto final. Bom, galerinha, agora a gente vai para a nossa aula que é sobre, agora sim, os poríferos. Bom, galera, e o que seria basicamente os poríferos? Os poríferos, eles são, esponjas. Não sabe o Bob Esponja? Pois então, o Bob Esponja ele é esse tipo de animal, mas só que na realidade o Bob Esponja ele não andaria. Claro que aquilo é um desenho animado, mas o Bob Esponja ele ficaria parado, fixo em um lugar, como a gente está vendo nessa imagem aqui. Então o que acontece? O corpo dos poríferos ele é cheio de poros, por isso que nós chamamos eles de poríferos. Então nessa imagem a gente consegue perceber aqui, ó, que tem um furo aqui, tem outro furo aqui, aqui, aqui e aqui. Então todos esses buraquinhos eles são pequenos poros que ajudam a esse animal a se alimentar. Bom, aqui também nessa imagem nós podemos perceber que a gente tem alguns furos, Só que aqui eles parecem maiores, mas eles não são tão grandes assim, eles são muito pequenos. E todos esses animais são, no caso, aquático, de vida marinha, principalmente, tá? Então a maioria você vai encontrar no mar. Bom, eles não possuem tecido verdadeiro, sendo assim, eles são animais muito primitivos. Aí eles não têm tecido, eles não têm órgãos, eles não têm sistemas. Então, ele é um dos únicos animais que não possuem sistema como a gente possui. Tipo, sistema digestório, ele não tem. Sistema nervoso, ele não tem. Sistema cardíaco, sistema esquelético, ele não tem nada disso, tá bom? Nem tecido. Bom, a principal célula desse cara, ela é chamada de coanócito, que é essa bem aqui, ó. Se você conseguir dar uma observada aqui nessa imagem um pouco melhor, você percebe que ela tem um flagelo. Esse flagelo ele fica balançando de um lado para o outro, na verdade fazendo movimentos circulares dentro da água. Imagina assim, olha, tu coloca o teu braço para frente, coloca aí, pô, coloca para frente. Colocou teu braço para frente, aí agora começa a girar ele. É esse movimento aí que esse flagelo faz, tá? Dentro aqui do corpo. E pode perceber que existem muitos coanócitos aqui dentro, olha, muitos, ok? E bom, esses animais, como eu falei anteriormente, eles são animais sésseis na fase adulta. Só que olha só, eu disse na fase adulta. Quando ele ainda está numa fase, por exemplo, de crescimento, eu vou mostrar para vocês que existe uma outra fase deles, mas a maioria é fixa, tá ali no substrato da água, tá? Bom, tem uma grande capacidade de regeneração, então esse cara, se ele se cortar aqui, se ele quebrar, ele vai se reconstruir, ele vai repor essas partes que foram perdidas. E nesse caso, a maioria é assimétrico. Como assim, professor? Assimétrico. Seria o seguinte, se você imaginar uma linha no meio desse animal, você vai perceber que ele não tem dois lados iguais. Aqui, por conta de ser, digamos, vários animais, se você pegar uma linha e colocar aqui no meio desses caras, você vai ter uma parte que vai ter mais coisas do que outra. Por exemplo, aqui, ó, se eu for colocar no meio, a gente vai ter duas entradas aqui, certo? Que eu já vou falar delas. E aqui desse outro lado não vai ter nada. A mesma coisa aqui. Eles não vão ter lados iguais.
Nós, por outro lado, se você imaginar uma linha no meio do seu corpo, você vai ter de um lado, vai ter braço, vai ter perna, certo? Do outro lado também. Então, essa assimetria seria isso. Animais filtradores. Lembra que a gente falou que eles possuem esses poros? Justamente, imagina o seguinte, o ambiente aquático ele acumula muita sujeira. Por exemplo, fezes de outros animais, peixe, restos, né, de corpos de outros animais que, por exemplo, um tubarão passou ali, comeu um peixe, comeu um golfinho, sei lá, alguma coisa assim, e sobrou restos. Esses restos vão ser filtrados por estes caras, por estes poros que existem aqui dentro, ok? Bom, olha só, então como a gente viu agora, eles são animais filtradores. E eu tenho esse GIF para mostrar para vocês que isso é uma verdade. Os mergulhadores estão colocando umas substâncias aqui ao redor do porífero. Claro que isso aqui não vai machucar ele, é só uma tinta que é para demonstrar o que acontece e não vai machucar o animal. Então olha só, depois de um tempo ele vai começar a filtrar e ele vai mandar tudo por cima, por essa saída aqui, que a gente chama de ósculo, tá bom? Então olha só que interessante, né? Bom, agora nós vamos falar um pouco da estrutura dos poríferos. Bom, a primeira parte nós vamos ter aqui os pinacócitos, que é a camada mais externa de células que oferece proteção para eles. Lembra que a gente falou que eles não têm tecido. Então, os pinacócitos são essas células aqui mais achatadas, que fazem parte, entre aspas, aqui está escrito epiderme, mas lembra, eles não têm tecido. Então, logo, isso aqui, esse nome epiderme, é um nome que a gente dá só para a gente entender melhor. Então, olha só, elas ficam aqui, ó, na parte mais externa dele, recobrindo, né, dando essa proteção para eles. As próximas células são os porócitos, que são esses caras bem aqui, olha, são células que apresentam um poro ou um canal, que a gente pode ver bem aqui, olha, por dentro, tá? Ele tá meio transparente aqui, tem um canal aqui dentro, por onde entra a água com partículas que são englobadas por células especializadas. Essas células especializadas a gente vai falar agora, que no caso são os coanócitos, que são células ovoides, olha aqui, ó, parece um ovo, né? Ovoides, dotada de um flagelo. Essas células são relacionadas com a nutrição do animal, capturando o alimento. Então, como é que faz, né, para o alimento, digamos, vamos imaginar que essa tintazinha aqui ele é o alimento do porífero. E aí o que acontece? Como é que faz para essa água entrar, né? É o seguinte, lembra que eu falei para vocês, os coanócitos eles fazem aquele movimento lá, que você esticar teu braço e começar a girar ele, esse movimento faz dentro da água para tu ver. A água vai fazendo como se fosse um redemoinho. E agora imagina um monte desses coanócitos fazendo esse mesmo movimento, ele vai atrair toda a água que está próximo a ele para dentro do porífero. E aí, esses flagelos conseguem capturar os nutrientes que estão aqui na água, fazendo assim com que ele consiga se alimentar. Aqui, no caso, o coanócito ele vai ter várias funções. Essas células todas aqui, elas têm várias funções, mas o coanócito eu acredito que ela que tem mais funções. Ela tem função reprodutora, tem função de digestão das células, de movimentação da água dentro dos corpos dos poríferos. Então, quando a água chega com os nutrientes, o porífero vai capturar esse alimento, ele vai fazer a digestão dele aqui e vai passar para o resto das células. Bom, a próxima célula que a gente vai ter, célula não, desculpa. A próxima parte do porífero que a gente vai ter é o átrio, que é a região interna do animal, que é uma espécie de cavidade. Então, olha, o alimento entra pelos poros, sendo atraída pelos coanócitos, e
vai parar aqui dentro, nesse meio, que é o átrio, tá bom? Então, esse átrio é onde a água fica circulando dentro do animal. Nós temos o ósculo, que eu já falei anteriormente, que seria a parte de cima, a abertura aqui de cima, por onde o resto, aquilo que o porífero não aproveitou, sai, como a gente viu na imagem anterior, que é aqui, ó. E nós temos também os amebócitos, que são células bastante importantes, que são esses caras aqui, ó, com forma de ameba. Então, o que que acontece? Eles não têm uma forma corporal definida e possuem deslocamento livre pelo mesóilo. Podem assumir diferentes funções como digestão, transporte, distribuição de nutrientes para as demais células do corpo. Então, o coanócito fez a digestão, passou esses nutrientes para o amebócito e o amebócito vai distribuindo para as outras células no corpo. Essa parte aqui, o mesóilo, ele é essa parte do meio aqui, ó, que está meio clarinho, onde o amebócito está. Aí ele fica passando, andando por aqui pelo meio, ok? A gente vai focar só nessas células porque existem outras, mas que agora, no momento, não é tão importante para a gente. Há também uma maneira de classificar os poríferos. A gente tem aqui os ascon, que eles são as esponjas mais simples, e em que o átrio se encontra revestido de células flageladas. Então a gente tem esse aqui que a gente acabou de ver anteriormente. Esses são os mais simples. Nós temos os sícons, que são esponjas intermediárias, que eles vão apresentar canais pelo fato de que a parede corporal deles vai ser mais espessa. E esses canais eles são repletos de coanócito, aquelas células que ficam fazendo movimentos circulatórios. E nós temos os leucons, que eles correspondem aos mais complexos. O átrio ele é bem maior, as paredes eles são bastante espessas, como a gente pode ver aqui nas imagens, e eles vão apresentar um grande sistema de canais e cavidades repletas de flagelos. Os coanócitos com várias câmaras. Então, nesse caso, esse cara aqui consegue filtrar bastante e aproveitar bastante desses nutrientes. Já esses outros dois, esse aqui nem tanto, e esse aqui ele consegue aproveitar legalzinho, mas esse aqui consegue aproveitar muitos nutrientes que tem dentro da água, ok? Vamos falar um pouco sobre a reprodução dos poríferos. Como eu disse anteriormente, eles também têm uma reprodução assexuada e sexuada, mas a gente vai falar agora sobre a reprodução assexuada, onde a gente não precisa de um parceiro, a gente precisa apenas ter um indivíduo e ele vai se reproduzir sozinho. Então, nesse caso, a gente tem a regeneração, que o que acontece? Aqui a gente tem um indivíduo adulto, aconteceu alguma coisa, algum animal bateu nele, quebrou ele em vários pedaços, e através desses únicos pedaços, ele vai dar origem a novos poríferos. Detalhe, quem ajuda nesse processo é aquela célula chamada de amebócito, tá bom? Aqui, outra reprodução assexuada, a gente tem o brotamento, ou também chamado de gimiparidade, que nesse tipo de reprodução, o broto se desenvolve no indivíduo após um tempo, pode se desprender, passando a ser uma vida independente. Então, aqui a gente tem uma esponja e aqui a gente tem o brotamento, olha, ele está saindo do ladinho aqui. Às vezes ele cai e vira um novo indivíduo, só que na verdade ele é só um clone desse outro. Ou ele fica colado, igual na imagem lá do começo, que a gente tem, cadê? Aqui, ó. Provavelmente isso daqui, provavelmente não, né? O brotamento, esses carinhos aqui, eles estão saindo desse maior aqui, ó. Esses aqui estão saindo desse maior. Só que eles estão juntos, mas eles podem se desprender a qualquer momento. Nós também temos a reprodução, que é a gemulação, que ele é um processo no qual ocorre a formação de uma dilatação
denominada de gema, formada por mitose na parte interna do organismo, lá dentro da esponja, podendo se separar e dar origem a um novo indivíduo. Isso acontece muito quando o animal se sente ameaçado, ele está percebendo que o ambiente não está muito favorável ali para ele, por conta de poluição, por conta de predadores, e ele reúne algumas células, no caso por mitose, é quando você tem uma divisão celular que você vai duplicar células, e elas são todas idênticas, e você forma uma bolinha ali, que no caso é a gema. Dentro dessa gema tem células que são células que vão formar um novo indivíduo. E aí ele joga para fora do corpo e ele vai para outro lugar e nasce lá novamente. Já na reprodução sexuada, a maioria das espécies são monóicas ou também chamadas de hermafrodita. Isso quer dizer que um indivíduo possui os dois sexos, tanto o masculino quanto o feminino. No caso, eles produzem os gametas masculinos e os gametas femininos. E aí a gente tem a chamada... só algumas espécies, na verdade, são dioicas, que no caso são... um é macho, o outro é fêmea, de corpos separados. Aqui nós temos a fecundação interna e o desenvolvimento direto ou desenvolvimento indireto, que a gente vai ver agora. Por exemplo, já que a gente falou que existem monóicas e dioicas, a gente vai falar somente das dioicas, que no caso a gente tem um macho e aqui a gente tem uma fêmea. Vai ocorrer a liberação dos espermatozoides na água e eles vão nadando até chegar, olha aqui, ele nadando até chegar no óvulo. Chegou no óvulo, lá vai ocorrer a fecundação e dessa fecundação a gente vai ter o desenvolvimento da anfiblástula, que é como se fosse um pequeno ovo. Depois vai ocorrer a liberação dessa anfiblástula através do ósculo, que é aquela abertura por cima, né, do porífero, e ele vai liberar ela na água. Essas células elas vão possuir cílios. Lembra que eu falei anteriormente que esses caras eles ficavam fixos no chão? Pois então, essa fase aqui, a fase larval, olha aqui, ó, ela vai ter cílios e ela consegue nadar pelo ambiente até achar um determinado lugar que seja bom para ela. Então ela vai nadando, nadando e vai se fixar no solo, ou no caso aqui no substrato. E vai começar a se desenvolver até virar um porífero adulto, certo? Olha galera, aqui a gente tem uma imagem um pouco mais aproximada lá do coanócito, olha aqui, ó, ele está mostrando que ele está absorvendo os nutrientes, está fazendo a digestão e está mandando esses nutrientes para o amebócito. Esse amebócito pode levar os nutrientes para muitas outras partes da célula, ou do animal, certo? Galerinha, por hoje foi isso, tá? Vai ficar aí um exercício. Na verdade, não vai ficar um exercício, desculpem. Brincadeira, hein? Peguei vocês. Bom, na verdade, vai ficar uma atividade que vai ser mandada lá na escola e vocês vão ter que fazer, certo? Então, forte abraço para vocês, tudo de melhor sempre e se cuidem. Tchau, tchau.